Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje é Homem Animal Requiem para uma Ave de Rapina. Antes de começar a falar do material, qualquer coisa do tipo, fica o aviso que este daqui não é o primeiro volume, então tem algumas histórias pregressas. Caso você não tenha visto, ou caso você não saiba, tá chegando aqui por um acaso, porque você encontrou com esse material na banca e gostou da capa, se identificou, quis comprar, o que quer que seja, eu recomendo que você assista os meus outros vídeos sobre o Homem Animal, tá certo? Bom, vamos começar então. Antes de falar sobre as considerações em si, vou falar um pouquinho sobre a história. Neste volume aqui nós temos o Buddy Baker, o Homem Animal, atuando como dublê. Ele decidiu que essa vai ser uma das funções que ele vai exercer. Além de super-herói, ele vai usar os poderes dele de Homem Animal na função de dublê. Então a gente começa o encadernado com ele atuando como dublê e fazendo disso uma carreira. Obviamente, para quem conhece o Homem Animal, nada dura o quanto ele quer que seja, ou nada sai tão bem quanto ele quer que saia, né? O cara é muito azarado. Então o que acontece? Essa carreira dele de dublê dura muito pouco por algumas questões. Aves começam a morrer misteriosamente, né? E ele fica muito intrigado com isso. Aves raríssimas, ou às vezes nem tão raras assim, mas as aves começam a morrer. E ele também é atacado por um cara, então assim, as coisas vão se acumulando de um jeito que quando você vê tá aquela confusão bacana e você tá preso na história. Não vou dizer o porquê que as aves morrem, nem é quem é a pessoa que ataca, mas vocês podem esperar algumas reviravoltas com relação a isso daí. Então a gente vai acompanhar ele com a família dele envolvida nessa história, né? Porque querendo ou não ele é um homem animal, as aves estão morrendo, a galera começa a procurar ele, a família também fica na preocupação, então vai sempre acumulando. E é uma história muito bacana, é um volume que é uma história bacana. A arte do Dillon, para quem não conhece, Steve Dillon foi uma pessoa que trabalhou com Mercenário, Anatomia de um Assassino, trabalhou também com o Preacher, tá? Ele trabalhou também com o Preacher, é uma pessoa de renome. Eu gosto muito da arte dele, tem pessoas que não gostam, mas eu devo dizer que assim, a arte dele aqui está um pouquinho diferente do que eu estava acostumado com o Preacher. Mas assim, eu acho que é mais a questão da época e da colorização. Mas não tá ruim não, eu gosto muito da arte dele. Inclusive tem algumas pessoas que comentam que a arte dele é muito uniforme, todo mundo é assim assado, mas eu gosto. E eu acho que aqui ele tá com uma arte em dia, saca? Tá uma arte muito bem feita, bem trabalhada, as expressões, as poses que ele decide colocar, o enquadramento dos personagens, as ações, então pra mim tá excelente, né? Não tenho o que reclamar com relação à arte dele, como ele trabalha, pra mim aqui tá excelente, a colorização também tá muito bacana. Agora vamos partir para as colocações, né, para as pontuações que são interessantes aqui. Se você acompanhou a fase do Grant Morrison e do Peter Milligan, você de cara, quando você começa a ler esse volume aqui, você já percebe que o Tom Veitch, acho que deve ser assim, ele dá um beat slap na cara de todo mundo e fala, ó, dane-se vocês. Aí você toma logo um baque, pelo menos eu me liguei logo nisso. O que ele faz? Colocando em um termo mais bonito, mais político, mais polido. Ele, nas primeiras páginas, ele já meio que coloca o ponto de vista dele, ele já faz a declaração dele. Esqueçam aquilo que o Grant Morrison fez, tá? Esqueçam aquilo que o Peter Milligan fez. Ele vai lá e coloca um novo dogma, um novo paradigma dentro do homem animal. Como é que ele faz isso? Ele nega, entre partes, ele nega a origem que o Grant Morrison deu e coloca uma outra, mais baseada na ciência, digamos assim. Ele retira o lado místico, mas não totalmente. Na verdade não seria nem místico, né? A origem que Grant Morrison dá para ele seria extraterrestre. Então ele tira essa origem extraterrestre e coloca, na verdade, um tom místico, meio que magia e coisas do tipo, meio de misticismo, no homem animal. Então ele dá essa mudança aí bem radical. Outra coisa que se percebe claramente são as falas, a forma como os personagens se comportam e falam. Onde você tinha o Grant Morrison, que as falas, mesmo quando tinham personagens que não eram tão eruditos, tão inteligentes, eram mais rebuscadas, aqui você tem diálogos um pouco mais naturais, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque se você se acostumou com o Grant Morrison, aqui você vai estranhar, que foi o meu caso.
eu estranhei um pouco a forma como os personagens se comunicavam, falavam um com os outros. Outra coisa também que vale a pena ser mencionada é que ao mesmo tempo que ele tenta esquecer as coisas que Grant Morrison fez junto com Peter Milligan, ele também mantém algumas coisas que aconteceram. Uma das coisas que me deixou mais assim bolado é que ele tirou um pouco do drama, ele deixou o drama familiar, mas ele diminuiu a carga desse drama familiar. A família do Homem-Animal, para quem vem acompanhando esses volumes todos, você percebe que a família dele é um dos pontos chaves, é um dos pontos elementares, porque ele é um dos poucos personagens que a família é tão presente, tão participativa nas histórias e também influenciam nas decisões que ele faz. Então esse diferencial dele da família estar sempre presente é um elemento fortíssimo, é um dos pilares para mim. E aí, o que o Tom Waits faz? Ele vai e muda isso, ele muda o paradigma da família. Ela continua muito presente, mas, por exemplo, a mulher dele nos outros volumes era uma mulher muito mais decisiva, muito mais forte, ela batia de frente com ele direto. Aqui ela tem as opiniões dela, mas ela já não tem mais aquela característica de bater de frente com ele. Ela tem a opinião dela, ela acha, olha, por que a gente não faz isso, por que a gente não faz aquilo, mas ela não tem nada, ela não faz nada decisivamente, efetivamente, ela fica só no plano da conversa com ele. Então eu achei isso bizarro. Ele coloca alguns elementos, um elemento muito interessante com relação à filha dele, mas eu não vou dizer porque seria spoiler, mas ele coloca um elemento muito importante com relação à filha dele, que eu fiquei, porra, boa sacada isso, tá ligado? É meio clichê, mas é uma boa sacada, tá? E que mais? É isso. Os mistérios que ele coloca aqui pra gente, todos eles são resolvidos aqui nesse mesmo volume. Só tem um que ele deixa, obviamente, o cliffhanger, ele deixa o gancho pro próximo, né? Então agora é aguardar o próximo volume pra gente ver o que acontece. Tem aqui o fundo que eu não mostrei pra vocês, eu mostrei a capa, mas não mostrei o fundo. E agora é aguardar. Gostei, né? Resumindo tudo, eu gostei, achei muito bacana, achei muito bem feito. As ideias que ele utilizou, a forma como ele negou o que Grant Morrison fez. Muitas pessoas podem ficar, né, pô, sacanagem. Mas eu acho que é interessante o cara chegar numa obra que ele está assumindo depois de outra pessoa. Ele não negou totalmente, ele tipo negou, mas manteve lá, sabe? Ele quis fazer a média. Ao mesmo tempo que ele falou, porra, não gostei dessa ideia, ele manteve ela lá, mas ao mesmo tempo ele foi e implementou uma outra pra você. Então eu acho que esse balanço, essa jogada que ele fez ficou muito bacana. Eu ainda vou preferir o Grant Morrison. Eu achei que o plano dele como um todo pro Homem-Animal me envolveu mais, me deixou muito mais interessado. Mas ao mesmo tempo era uma leitura mais difícil. Agora já dá uma leitura um pouco mais acessível. Em termos de sintaxe, gramática, vocabulário. Tudo isso está muito mais acessível agora que Grant Morrison não está mais na frente do título. E também não é tão maluco quanto a fase do Peter Milligan, que ali era totalmente despirocada. Aquele encadernado só que ele fez foi totalmente maluco, velho. Totalmente maluco. Então assim, eu gostei. Se você já acompanhou os outros três, eu recomendo que você leia esse daqui também, pelo menos para você ter a comparação, sabe? Para você poder ter os dois pesos. E aí, se você não gostar, repassa esse, vende, doa, sei lá, faz o que você quiser, né? Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o thumbs up pra mim, se não, pode deixar o thumbs down. Se você concorda, discorda de alguma coisa, pô, deixa seu comentário, porque Homem-Animal é uma das obras que mais dá pra gente trocar ideia, porque tem 1000 detalhes, 1000 interpretações, 1000 coisas que a gente pode deixar passar. Então se de repente você viu alguma coisa que eu não vi, algum ponto diferente, porra, deixa aí o comentário, adoro ler o comentário de vocês. E aí também, caso você tenha rolado, se identificado, gostou de mim, da forma como eu falei, sei lá, por qualquer razão, se inscreve no canal. Se não, tudo bem, não tem problema nenhum, volto uma outra vez, quem sabe assim eu não te conquisto, beleza? As redes sociais já estão aqui embaixo na descrição, já rolou o aviso aqui, assim como também a próxima resenha. Então a próxima resenha é essa daqui, vocês também já estão sabendo, beleza? Vou ficando por aqui, um beijo e um queijo e até a próxima resenha do Nerd Rider.